Muito bem, pessoal, tá começando mais um podcast Futebol Inglês e dessa vez o primeiro episódio da temporada 19/20 tá começando, como a gente já falou, no nosso vídeo do YouTube, dessa vez com algumas novidades, a gente vai fazer transmissões, então fique ligado aí no nosso canal do YouTube, se inscreve e ativa o sino de notificação aí para não perder nada. E bom, escalado aqui no nosso podcast de hoje, Eduardo Werner. E aí, Pedro, Pedro que logo vai ser apresentado. E aí, José, tudo bem, pessoal que está ouvindo a gente aí em casa? Então, aí vamos para esse primeiro podcast aí da temporada, né? A gente vai falar um pouquinho mais das transferências, né, que ocorreram aí nos últimos dias, e também aí um pouquinho da rodada da Football League, né, da segunda, terceira e quarta divisão, que vai começar aí já no próximo fim de semana. Então, já está acabando a pré-temporada e já vamos começar com os jogos da Liga, né? Muito, muito ansioso aí por essa próxima temporada. Exatamente. Também aqui com a gente, como o Eduardo já antecipou, Pedro. Fala José, fala Eduardo, olá amigos do podcast Futebol Inglês. Vamos lá, recomeçando aí a nossa maratona de jogos, voltando aí às principais divisões. A Premier League ainda vai segurar mais um pouquinho, mas já tem Community Shield no final de semana, então vai ser bem legal. Exatamente. Antes da gente falar dos jogos, então, vamos falar um pouco das transferências, as transferências mais relevantes que teve aí nas últimas semanas. A gente fez um podcast mais ou menos 3 semanas atrás, atualizando vocês, e então a gente vai falar do que foi mais recente ainda. Eduardo, o que que a gente tem aí de transferência mais relevante aí, contratações das principais divisões aí do futebol inglês? Olha, eu acredito que aí dos últimos dias, né, das notícias que estão saindo dos últimos dias, a transferência mais relevante, que ainda não se concretizou, né, é a ida do Dybala da Juventus para o Manchester United e a ida do Lukaku no sentido contrário, né, do Manchester United para a Juventus, uma troca, né, entre os dois atacantes. É, o que as fontes dizem aí, principalmente a Sky Sports da Itália, né, a fonte mais confiável no assunto aí, é a que os dois times, né, já estão acertados, né, os dois times já concordaram com a troca e que o Lukaku também já concordou com os termos lá oferecidos pela Juventus. Mas enquanto isso, o Dybala ainda não aceitou, né, a ida pro Manchester United. Parece que ele quer um pouquinho mais de dinheiro. Estão dizendo aí que foi oferecido aí cerca de 150 mil libras por semana pro Dybala, enquanto que ele quer pouco mais aí de 200 mil libras. Então é um salário aí bem alto pro Dybala. E o Dybala não foi muito aproveitado, né, pela Juventus nessa última temporada, né? E o Lukaku também não tá dando muito certo no Manchester United, né? Eu não tenho acompanhado tanto assim o futebol da Juventus, para falar a verdade, para saber como é que tá o Dybala, mas o que eu tenho de noção assim do jogador, né, é de que ele é muito habilidoso. Se vier pro Manchester United, vai ser uma boa adição aí ao elenco, né? Enquanto que eu também acho que o Lukaku irá jogar muito bem lá no futebol italiano, né? Ele é um jogador muito físico, muito forte, e eu acredito que ele possa, sim, desempenhar um papel bom lá na Juventus. E além do Lukaku, agora falando um pouquinho também de uma outra contratação que eu achei bem bacana, foi a ida do Cutrone, saiu do Milan para o Wolves, que parece que está se reforçando cada vez mais para fazer uma temporada cada vez melhor, né, Eduardo, né, Pedro? Exatamente, José. Eu estava até conversando com um colega hoje no Twitter, que é impressionante como o futebol italiano ele perdeu força nos últimos anos, né? Hoje em dia, sair do Milan e ir para o Wolverhampton do futebol inglês parece ser um caminho melhor, né? E foi uma grande sacada aí do Wolverhampton, que já tinha acertado com o Jesus Valerro do Real Madrid. Então é uma equipe que incomodou muito na temporada passada e agora com o Cutrone reforça ainda mais o seu setor ofensivo. Cutrone, que é uma grande promessa aí do futebol italiano. Acredito que foi uma excelente contratação, sim, do Wolverhampton e vem para incomodar, vem para incomodar. Escutei até algumas pessoas falando aí que o Wolverhampton pode se meter ali no top 6 e deixar ali principalmente Arsenal e Manchester United, que são as grandes incógnitas, um pouquinho mais embaixo na tabela. Então, vamos esperar a temporada começar para ver.
Exatamente. E tu, Eduardo, contratação do Cutrone, grande contratação da equipe do Wolves, né? Boa contratação da equipe do Wolves. Concordo aí com o que o Pedro disse aí sobre futebol italiano e também sobre como o Wolverhampton, né, vem se reforçando aí para a temporada. O Wolves fez uma ótima Premier League, né, no último ano, conseguiu a classificação para a Europa League e já jogou, inclusive, a primeira partida, né, da Europa League contra o Crusaders da Irlanda do Norte, venceu por 2-0 em casa, né, agora vai jogar a segunda partida fora, muito provavelmente vai avançar de fase aí na Europa League, então é de se esperar, né, que o time faça contratações boas aí, né, nesse nível, como a do Cutrone, então, porque o time vai querer repetir, né, a campanha que fez na Premier League do ano passado e também vai querer avançar aí, pelo menos até a fase de grupos, né, da Europa League, porque a gente sabe que os times ingleses, esses times aí de segundo escalão, né, Everton, Southampton, que se classificam para a Europa League nos últimos anos, eles não estão conseguindo chegar muito longe, né? Então a gente espera aí que o Wolverhampton consiga desempenhar bem esse papel aí na Europa League também. Exatamente. E de outras contratações, Eduardo, principalmente aí, de jogadores que chegaram aí aos clubes, né? Tivemos bastante contratações de jogadores vindo de outros países para jogar no futebol inglês, mas do futebol, das transferências que teve entre os clubes ingleses, o que dá mais para poder se destacar? Olha, eu posso falar um pouquinho aí das transferências que o Sheffield United está fazendo, né? Para essa aqui é a primeira temporada aí deles na Premier League, então eles têm que se reforçar bem, né? Porque é muito grande a chance, né, do time ser rebaixado logo em seguida, caso não se reforce, né? Então, pro gol chegou o goleiro Dean Henderson, do Manchester United, né? Foi emprestado. Também a chegada do Ben Osborne, vindo do Nottingham Forest. Esse veio por definitivo, né? Enquanto o Dean Henderson veio por empréstimo, né? E outra contratação aí que rendeu bastante aí na mídia foi o Ravel Morrison, né? Um jogador que passou aí pelas bases do Manchester United, pelo West Ham, alguns empréstimos aí para outros times como o Queen's Park Rangers, Birmingham City, isso aí entre os anos de 2010 até 2015, mais ou menos, e ele não deu certo aí no futebol inglês, foi para Lazio e depois se desandou aí pelo futebol europeu, foi parar até no Atlas do México, e aí na última temporada estava no Östersund da Suécia, então, e agora ele foi contratado aí pelo Sheffield United. Então aí outro jogador que eu não tenho tanta confiança assim para chegar pro Sheffield United aí na Premier League, eu não acho que ele seja um jogador de nível de Premier League de jeito nenhum, mas é o que o Sheffield United conseguiu, né? E aí outra contratação aí essa que eu já gostei um pouquinho mais, é a do Phil Jagielka, né? Ele que era zagueiro do Everton, voltou pro Sheffield United, ele que jogou bastante tempo lá antes de ir pro Everton, né? E passou vários anos lá no Everton. E agora ele voltou de graça aí pro Sheffield United. Essa eu achei uma contratação boa. Aí tiveram outras contratações um pouquinho menores aí que acho que não vale a pena mencionar tanto aqui. Então, até agora, não tô gostando tanto assim da janela do Sheffield United. Beleza. Uma contratação que eu não sei se tu chegou a falar, Eduardo, que eu achei bem bacana de um jogador brasileiro, do Douglas Luiz, que nem chegou a jogar pela equipe principal do Manchester City, ele que foi comprado do Manchester City, do Vasco, né, Brasil, mas jogou muito pouco, foi para o futebol espanhol, não teve lá um grande destaque e agora vai jogar pelo Aston Villa. Pedro, 15 milhões de euros pelo Douglas Luiz, que nem chegou a jogar uma partida sequer pelo Manchester City. É complicado, né, ô José? Porque 15 milhões de euros hoje no mercado parece muito para nós, né, no Brasil, mas lá na Europa já virou um valor assim irrisório, um valor pequeno. É um jogador que, como você disse, não se provou no Manchester City, não conseguiu buscar espaço, tanto que o Guardiola improvisou os jogadores ali no setor dele, buscou agora o Rodri, enfim.
não deu oportunidades para o Douglas, e o Guardiola é um cara que tem o olho clínico. Então, se ele dispensou o Douglas sem dar oportunidade, a gente pode meio que desconfiar. Mas existe aquele tipo de jogador que consegue se encontrar em times menores, onde a pressão é menor, né? Então, pode ser que o Douglas ele se encontre sim, juntamente com o Wesley Silva, né, que também chegou lá para o Aston Villa. Pode ser que eles reencontrem o melhor futebol deles lá no Villa. E sobre ainda os times de meio de tabela aí, eu queria destacar para o nosso ouvinte o Everton, né? O Everton conseguiu tirar o Fabian Delph do Manchester City, que é um jogador mais ou menos aí, vamos dizer assim, é um bom jogador de seleção inglesa, mas não é nada brilhante. Para o Manchester City é um cara que não vai fazer falta, principalmente agora que o Rodri chegou. Mas para o Everton é um jogador que pode cair como uma luva, que joga no meio, joga na lateral, mais atrás, mais na frente. E aí o Everton ele vem buscando contratações de peso, né, José e Eduardo, para poder se reposicionar como uma equipe que o pessoal até brinca, que é a Everton Cup, que fica ali sempre entre sétimo e oitavo. O Everton quer dar esse passo a mais. Já tinha contratado o Lawson do Huddersfield, e as últimas notícias dão conta que o Everton vai fechar com o Keane, da Juventus, o atacante, e também busca o Zaha, do Crystal Palace, né? Uma negociação que está durando muito tempo. O Arsenal tentou contratar o Zaha, não conseguiu, já saiu fora, porque agora está em vias de fato de fechar com o PP, lá também do futebol italiano, o francês, desculpa. E agora o Everton entrou como um dos principais candidatos. Perdeu o Gueye para o Paris Saint-Germain, é verdade, que era um dos seus pilares ali no meio campo, mas ganhou o Lawson, o Delph, e pode aí estar próximo de ganhar o Keane e também o Zaha. Então eu acho que a gente pode ficar de olho no Aston Villa, como você bem destacou, mas também é bom ficar de olho no Everton, porque vem um time interessante aí para a temporada. Uma que eu achei muito uma ótima contratação foi o Leicester City, que contratou o Ayoze Pérez, né, do Newcastle, né? Essa contratação aí já faz algumas semanas já, mas a gente não chegou a falar no último podcast, porque eu acho que não tinha acontecido ainda, né? 30 milhões de libras, um preço que eu acho para o mercado que a gente está tendo hoje, aí, principalmente entre times ingleses, eu acho que foi um preço muito bem pago pelo Leicester, né? O Ayoze, que na última temporada da Premier League fez 37 jogos, 12 gols e 2 assistências, principalmente na reta final ele fez muitos gols, e aí em meio à crise lá envolvendo os donos lá do Newcastle, a saída do Rafa Benítez, né, ele acabou indo para o Leicester. Eu acho que foi uma ótima aquisição aí do Leicester, comprando aí o meia Ayoze Pérez do Newcastle. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho da quarta divisão para baixo, que vai ter início nesse sábado, já fazendo um merchan aí que na sexta-feira e no sábado a gente vai estar transmitindo alguns jogos, então fiquem ligados aí no nosso canal. E bom, sábado, dia 3 de agosto, vamos ter um jogo às 8h30, que é do estreante Salford City, jogando contra o Stevenage, e todos os outros jogos às 11 da manhã. O que dá para destacar, Eduardo, desses jogos da quarta divisão? A gente pode destacar o confronto entre Newport County e Mansfield Town, né? Dois times que temporada passada foram para os playoffs da League Two, né? E também a partida do Leyton Orient, atual campeão da quinta divisão, né? Que subiu, vai jogar contra o Cheltenham Town em casa. E a própria partida, né, do Salford City, estreante, contra o Stevenage. Também essa partida vai ter transmissão na Inglaterra, né? Nós não vamos fazer a transmissão, mas lá vai ter transmissão. Até porque é um time que vai ser aí bastante queridinho da mídia inglesa lá agora, né? Que talvez tenha bastante transmissão do Salford City, né? Um time que a gente já falou várias vezes aqui, né? Que tem vários ex-jogadores do Manchester United lá como donos do time, né? Como Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham e outros. Exatamente. E um jogo legal também, né? O Plymouth, que acabou sendo rebaixado da terceira divisão para a quarta divisão nessa temporada passada, né? Vai jogar fora de casa contra o Crew, né? Então também um jogo bem interessante. Destaque que todos os jogos serão às 11 da manhã, tirando o jogo do Salford City contra o Stevenage. E a gente fica nessa expectativa de saber o que pode acontecer, né? O Salford City
Será que já vem, já sobe de novo? Ou pode talvez decepcionar, né? É um time queridinho aí que está crescendo bastante, que está tendo bastante investimento. Também tem as próprias equipes que ficaram no quase na temporada passada e também as equipes que são as próprias tradicionais, né, Pedrão? O que que tu aposta aí? Se dá que dá para apostar alguma coisa, já que nem aconteceu nenhum jogo, né, Pedro? Não, é difícil apostar nessas divisões inglesas, José, principalmente, né, nessas mais lá para baixo, porque primeiro que a gente não tem um conhecimento muito amplo, né, dos jogadores que vão chegando, vão aparecendo nos clubes e tal, que geralmente as transferências são entre eles, surgem alguns jogadores do nada, mas principalmente porque a gente viu na temporada passada, quem acompanha o nosso podcast sabe, as classificações e as fases dos times, elas alteram muito durante a competição. Então, pode ser que um time comece muito bem nas primeiras rodadas e depois termine lá embaixo. É difícil apostar por conta disso. Mas eu destacaria, como vocês já bem falaram aí, o Mansfield e o Newport County, que inclusive se enfrentam, né, às 11 da manhã, o próprio Salford City, como vocês bem disseram, e eu colocaria meus olhos bem atentos também no Forest Green, que é um dos queridinhos também aí do pessoal que gosta do futebol alternativo, que tem toda aquela questão do verde, né, da reciclagem, do futebol diferente. Então, eu acho que é um time também para a gente. Veio da quinta divisão, então é um time para a gente olhar bastante, que eu acho que pode dar um trabalho nessa quarta divisão, nessa temporada. Exatamente. Então, esses são os destaques dessa quarta divisão que a gente vai acompanhar com certeza. E bom, pulando para a terceira divisão, nós também vamos ter alguns jogos bem interessantes da League One, né? A gente tem algumas equipes que conseguiram o acesso, né, na temporada passada, como o Drummery Rovers. Também refresca aí minha mente, ô Eduardo. Lincoln City também subiu. Exatamente. E, e todos os jogos também nesse sábado, tirando uma partida, né, que é a partida do Barry contra o MK Dons, né, que foi adiada. Já vamos falar sobre o que aconteceu por esse jogo ser adiado, mas os outros jogos às 11 da manhã. O Eduardo, o que aconteceu com esse jogo entre Barry e MK Dons que não vai acontecer? Pois então, né? Tanto o Barry como o Bolton, né? Dois rivais locais ali da região de Manchester. Os dois times estão passando por problemas financeiros bem graves, né? Principalmente por culpa dos seus donos, que são irresponsáveis e não ligam tanto assim pro time, né? E os dois times já começam aí a temporada com menos 12 pontos. Isso é bastante importante a gente lembrar. Então, tanto o Barry como o Bolton já começam lá com menos 12 pontos lá nas últimas posições da tabela. Então, mas aí por que esse jogo aí foi adiado entre Barry e MK Dons, né? Por causa dessas incertezas aí políticas e econômicas aí no Barry, a liga, né, suspendeu eles temporariamente, né? Então essa primeira partida aí foi adiada, né? Cancelada temporariamente, né? Melhor dizendo, porque ela não foi adiada, né? Não foi remarcada ainda. Então, até que essa situação aí se resolva, né? Enquanto que o Bolton, a situação está um pouquinho melhor, está um pouquinho mais esclarecida, então a partida deles contra o Wycombe Wanderers não foi adiada, né? Eles podem jogar ainda lá fora de casa contra o Wycombe. Então, mas aí tem o Barry, se não ajeitar suas contas aí, existe a chance deles serem expulsos da liga, né? Então a partida aí foi adiada, foi cancelada aí temporariamente para evitar qualquer problema futuro, né? Exatamente. Então, Pedro, como é que tu vê essa situação do Barry e do Bolton? A situação do Bolton já era uma pedra cantada, né? Já há algum tempo a gente vinha vendo essa situação, então já era esperado que o time ia cair da Championship e que ia recomeçar na League One com pontos negativos por todo o imbróglio que o futebol inglês não costuma aceitar essas questões assim jurídicas. Quando extrapola muito a questão fora do campo, geralmente os times são punidos diferentemente do que acontece no Brasil. Mas a questão do Barry, cara, é complicado ainda mais, né? Porque além de ter os 12 pontos negativos, não sabe nem se vai poder jogar a liga. Porque uma coisa é você começar com pontos negativos, porque aí você já tem na cabeça do seu elenco e do treinador
aquela situação. Não, beleza, nós estamos negativo, mas a gente vai trabalhar para tentar tirar os 12 pontos e vamos tentar permanecer. No caso do Bears, não sabe nem se vai jogar. E aí, sendo expulso da League One, como o Eduardo já bem comentou, pode ser que não seja aceito na temporada que vem, dependendo, nem na League Two. Então vai ter que cair lá para a National League, ou quem sabe até fechar as portas na equipe, né? Por que não? Porque uma equipe que não consegue dar segurança de que vai jogar e que vai manter suas contas em dia, ela não costuma ser aceita lá no Reino Unido, no futebol do Reino Unido. Isso acontece muito, inclusive, no país de Gales, onde eu acompanho bastante as ligas. Então é preocupante a situação para o Bears, para os seus torcedores, e vamos torcer para que se resolva, né? Porque já começa mal com 2 times com pontos negativos. Aí se a gente tiver menos um time, aí já vai dar uma manchada na competição esse ano. Exatamente. A gente vê algumas equipes bem tradicionais, né, que a gente comentava. Eu lembro da temporada passada que a gente falava bem, o Sunderland, o Portsmouth estão muito bem no campeonato, até o próprio MK Dons também, né, vinha muito bem, mas acabaram não conseguindo ganhar os playoffs, né, e consequentemente subir para a Championship. Como é que, ô Eduardo, tu vê essas equipes, o Sunderland, o Portsmouth, essas equipes bem tradicionais que ficaram no quase na temporada passada? Pois é, né? A expectativa é de que esses times aí, como você disse, que ficaram no quase aí na temporada passada, né? Portsmouth, o Sunderland, também os times o time que foi rebaixado, né? O Ipswich, o Bolton, e também subiram, né? Tranmere Rovers, Lincoln City, o Barry não vai provavelmente se dar bem aí no campeonato, mas o MK Dons também bem certo, né? Como é que cada time vai se desempenhar aí no campeonato, né? Esperamos que o Sunderland e Portsmouth repitam as boas campanhas que fizeram no passado, né? E que briguem lá pela parte de cima da tabela, né? Enquanto que Lincoln City, Tranmere Rovers, times que subiram ano passado, né? Da temporada passada, o Tranmere Rovers conseguiu aí 2 acessos seguidos. A gente fica a curiosidade, né? Vamos acompanhar eles aí ao longo da temporada. Espero que não fiquem na parte de baixo da tabela, né? Espero que briguem mais uma vez pelo acesso, né? Briguem mais uma vez lá em cima na tabela, né? Seria muito legal a gente ver o Tranmere Rovers saindo direto da 5ª divisão, passando pela 4ª, passando pela 3ª e pela 2ª, tudo de uma vez, né? Eu acho que seria bem legal. E também ficar a expectativa aí pelo Blackpool, né? Essa vai ser a primeira temporada deles completa, assim, né? Sem os donos antigos, os donos que eram odiados e boicotados há anos aí pela torcida. Eles foram embora aí no fim da temporada passada e surtiu efeito já aí, né, principalmente no ânimo da torcida, né, que voltou em peso aí pro estádio, torcida que boicotava todos os jogos do time, e aí voltou já nas últimas rodadas, aí teve bons públicos em casa, então a gente espera que o Blackpool aí, ao longo dessa temporada se desempenhe bem aí também aí na League One e brigue aí, quem sabe, por uma vaga aí nos acessos, nos playoffs de acesso. Exatamente. E agora falando da Championship, a segunda divisão, o segundo nível do futebol inglês, a gente vai ter um jogo que a gente irá transmitir nessa sexta-feira, dia 2 de agosto. Luton contra Middlesbrough. O Luton, que foi campeão da terceira divisão, vai para essa Championship. E vai ter muito jogo bacana que vai ter também. A gente também vai transmitir o jogo do Nottingham Forest contra o West Brom, a 1h30 do sábado, né? No caso, no dia 3. E bom, Eduardo, o que a gente pode falar em relação às expectativas dessa segunda divisão? Quem é que tu acha que pode chegar melhor? Quem é que talvez assim não esteja tão forte? Como é que tu vê essa situação? Olha, a expectativa é de que aqueles times que brigaram aí na parte de cima da tabela do ano passado e que não subiram, né? Como o West Bromwich, o Leeds United, principalmente, né? Além dos times aí que foram rebaixados, né? Fulham, o Huddersfield nem tanto, né? Para falar a verdade. Mas a expectativa aí, maior expectativa aí entre Fulham, Leeds United e West Brom, né? Cardiff City também são times que muito provavelmente vão ficar lá na parte de cima da tabela, né? Eu espero, não que eu torça para isso exatamente, mas eu espero que o Leeds fique lá em cima da tabela, né? Repita a campanha boa que fez ano passado, mas que
que não dependa dos playoffs para subir, né? Ou que, caso vá para os playoffs, que chegue mais longe, né, do que chegou na temporada passada, né? Porque o time brigou até o fim pelo título até, mas quando acabou indo para os playoffs, caiu logo de cara pro Derby County, né? Então, a expectativa é que esses times aí façam as melhores campanhas aí do campeonato. Tu, Pedrão, o que que tu espera, o que que tu projeta para essas equipes, esses times que vão começar a Championship? Eu concordo com o Eduardo, José. Eu acho que Leeds, Nottingham Forest, essas equipes tradicionais e grandes, elas têm que estar sempre brigando na parte de cima da tabela. E eu nunca escondi que torço para que o Leeds e o Nottingham voltem para a primeira divisão, né, para a gente ver grandes jogos, grandes clássicos, grandes estádios novamente na Premier League. São times de camisa muito importantes no futebol inglês. Mas a gente pode destacar também algumas outras equipes, né? Eu estava dando uma olhada aqui na tabela agora. Não tinha me atentado à quantidade de times importantes na Championship desse ano. Por exemplo, a gente tem os dois rivais galeses, né, Swansea e Cardiff. A gente tem o West Bromwich, Wigan, Stoke, o Reading, que recentemente ficou um bom tempo na primeira divisão, o Millwall, que tem uma torcida apaixonada. Temos o Hull City, que também recentemente esteve na primeira divisão. Derby County, é interessante a gente observar como que o Derby County ele vai sobreviver agora sem o Frank Lampard, que fez um grande trabalho na temporada passada, então trocou de treinador, vamos ver como vai ser essa reação. Tem o Charlton também, que está chegando. Então, muitos times para a gente prestar atenção, né, nessa Championship. E sobre o jogo que a gente vai fazer na sexta-feira, o Luton Town contra o Middlesbrough, como você falou, vem o campeão da terceira divisão, vamos ver como que ele vai se comportar nesse novo, né, nessa sua nova competição. E o Middlesbrough, que é um time que também sempre promete, mas acaba que não consegue voltar para a primeira divisão, já tem algumas temporadas. Então, é interessante ver como vai ser o Middlesbrough na temporada 2019-2020 também. Exatamente. Ô Pedro, e rapidamente, tu que acompanha bastante futebol galês, o que que dá para esperar do Swansea e do Cardiff? Olha, o Swansea é uma equipe que a gente já deveria esperar mais na temporada passada. Ficou um pouco lá atrás, então decepcionou um pouco os torcedores no País de Gales, e o Swansea tem uma torcida muito grande no País de Gales. Eu acredito que seja até maior que a do Cardiff, por incrível que pareça, apesar do Cardiff figurar mais assim no principal escalão. Mas não contratou muito. O Swansea contratou o Bidwell, do Queen's Park Rangers, e o Ben Wilmot, do Watford, apenas 2 contratações. Né? Perdeu o Jordan Ayew para o Crystal Palace, o Boni foi embora, o Fer foi embora. Perdeu o Daniel James, que era um dos seus grandes jogadores aí para o Manchester United. Então, o Wayne Howlett se aposentou. Enfim, vamos ver como vai se sair o Swansea City. Eu não acredito que vai brigar por acesso nessa temporada, não. Já o Cardiff, sim. Cardiff, até porque veio da primeira divisão, perdeu poucos jogadores, né? Apenas 5 jogadores até o momento. Saíram o Zohori, o Equele Mangá, o Kaden Harris e o O'Keefe, que eram alguns dos principais jogadores do elenco. Mas não chegou ninguém muito importante, né? Chegou o Will Vaulks, do Rotherham United, por 2 mil libras, né? Pouco, valor muito, 2 milhões de libras, valor muito pequeno. Chegou o Gavin White, do Oxford, também o Curtis Nelson veio do Oxford United, o Flint, do Middlesbrough, e o Joe Day, um jogador importante que veio do Newport County, aí uma contratação de galês para galês. Também nada muito empolgante. O Cardiff vai apostar mesmo na manutenção do elenco, manteve o seu treinador. Então, o Cardiff tem muito mais chance de conquistar o acesso do que o Swansea nessa temporada. Vejo o Swansea ali um time, no máximo, meio de tabela, e o Cardiff brigando por playoff. Não acredito que vai embalar uma sequência e subir direto também, não. Exatamente, Pedro. Agradeço aos amigos que tiveram aqui comigo no podcast de hoje. Da Premier League a gente vai falar no próximo, né, que ainda falta um pouquinho, né, para poder começar. E bom, agradeço a todos, que todos estejam aí com a gente nas nossas transmissões. E é isso. Obrigado ao Pedro, obrigado ao Eduardo e até a próxima.